Bom, sou roraimense, nascido em Boa Vista em 1969 e sou formado em sistemas de informação, mas sempre trabalhei com arte, desde criança eu desenho e trabalho como web designer. E a ilustração naturalmente faz parte da minha carreira ao longo dos anos. E pouco a pouco fui caminhando para a ilustração e hoje trabalho também com ilustração, faz parte do meu dia a dia. Bom, e naturalmente, como gosto de desenhar desde de criança, o sonho de trabalhar com quadrinhos é desde a infância, faz muitos anos. Só que naquela época não tinha internet. Então, se eu quisesse trabalhar com quadrinhos, eu teria que sair daqui de Boa Vista, Roraima, capital de Roraima, e ir para Rio, São Paulo. E na época não tinha condições de eu fazer isso. Então, esse sonho ficou guardado aí na gaveta do tempo. E somente agora, hoje aos 50 anos de idade, é que eu tenho me dedicado aos quadrinhos. Para isso eu comecei a estudar quadrinhos, né? Encontrei livros do mestre Will Eisner, um americano bastante conhecido na área, já falecido, e fui estudar quadrinhos. Resolvi estudar quadrinhos para poder entender como é que a gente poderia contar uma história por meio dessa narrativa gráfica, da arte sequencial, da nona arte, que são os quadrinhos. E ao estudar quadrinhos, eu me deparei com jornalismo em quadrinhos, também conhecido pelas siglas JQ ou JHQ ou jornalismo em BD em Portugal. É uma modalidade de jornalismo realizada a partir da linguagem da arte sequencial, dos quadrinhos. O termo foi cunhado pelo repórter e ilustrador maltês Joe Sacco, que em 1994 publicou o livro Palestina, considerado pioneiro no gênero. Isso me deixou bastante interessado, porque eu pensei da seguinte forma: bom, aos 50 anos eu não acredito que não tenho mais condições de entrar no mercado de quadrinhos com o sonho de trabalhar com grandes revistas. A ideia não é essa. No entanto, fazer jornalismo em quadrinhos, contar histórias que realmente aconteceram, isso me interessou bastante, porque eu pensei na minha cidade, pensei em personagens do meu estado, pensei que poderia sim fazer algo interessante. E fui desenvolvendo isso ao longo do tempo em que eu estava estudando quadrinhos. Esse é o trabalho do Joe Sacco, Palestina, é um trabalho também premiado, né? E ele se dedicou a cobrir eventos lá do Oriente Médio. Ele também desenvolveu ao longo do período do tempo em que ele passou como correspondente de guerra, produzindo matérias jornalísticas em quadrinhos, publicando em diversos jornais pelo mundo inteiro. E ele cobriu durante um bom período os conflitos no Oriente Médio. E ao final desse período ele lançou um livro chamado Reportagens, que é uma coletânea de vários trabalhos que ele fez lá naquela área. E me chamou muita atenção o estilo de desenho dele. Eu assisti uma entrevista dele em que ele dizia que, na verdade, ele não tinha certeza se conseguiria produzir um trabalho jornalístico, já que o estilo de desenho dele é bem cartunesco. Dá para perceber aí nessas imagens. É bem cartunesco. E ele achava que não sabia se era possível contar uma história jornalística, fatos interessantes, né, extremamente graves, com o traço que ele tinha. E eu também tinha essa dúvida. Será que eu teria condições, com o traço que eu tenho, de contar uma história jornalística? Quando eu me deparei com esse trabalho do Joe Sacco e com a entrevista que ele deu falando justamente dessa questão, eu pensei, ué, é claro que eu também posso, né, fazer, e essa dúvida foi embora na mesma hora, porque eu percebi que, na verdade, você precisa trabalhar com o traço que você tem, que você desenvolveu ao longo da tua história, o que você praticou ao longo desse tempo e que você se familiarizou. Então, a partir dali, foi me dando segurança em realizar um trabalho como esse. A gente percebe nos desenhos dele que é bem cartunesco, né? E ele conseguiu sim, inclusive foi premiado por esse trabalho, trabalhos bem consistentes e bem interessantes, né? Um outro trabalho que eu me deparei ao estudar quadrinhos foi esse trabalho, Maus, do Art Spiegelman.
Foi publicado entre 1980 e 91. Ele foi publicando coletâneas, né, pequenos trechos. E ao final gerou um livro em 1992. Tornou-se a primeira graphic novel a ganhar o prêmio Pulitzer de jornalismo. Né? Esse trabalho ele conta a história dos pais dele, da mãe e do pai dele, que foram prisioneiros na época do Holocausto, né, lá em Auschwitz, e eles sobreviveram. E ele resolve contar essa história e ganha esse prêmio. E eu fiquei muito impressionado com esse trabalho, porque ele usou figuras, por exemplo, os ratos eram os judeus, né, os gatos eram os alemães, e aí ele foi trabalhando dessa forma, e eu pensei, nossa, se alguém consegue contar uma história tão consistente como essa, usando esse tipo de traço, por que não, né? Porque não, eu com o traço que eu tenho não conseguiria também desenvolver um trabalho jornalístico. Então essas dúvidas que eu tinha, essa insegurança que eu tinha, foram caindo por terra ao longo do tempo em que eu fui estudando quadrinhos e conhecendo o trabalho desses artistas, né? E trabalhos premiados. Isso foi me dando cada vez mais segurança. Mas foi este trabalho aqui, Refugiados, da Kate Evans, de 2018, em que ela conta a história dos refugiados na França, que eles chamam lá da área de a Selva de Calais, na França. Quando eu me deparei com esse trabalho, eu comprei essa obra, li, devorei essa obra e aquilo me chamou muita atenção. Nossa, como ela consegue fazer um trabalho como esse, com um traço bem interessante, trabalhando com lápis de cor, né? Então, ao longo desse tempo, eu fui me sentindo mais seguro em realizar esse tipo de trabalho, justamente pelos estudos que eu fiz a respeito de quadrinhos e conhecendo o trabalho de artistas desse porte. Um outro artista também que eu conheci, o trabalho dele, foi o Alexandre de Maio, também com trabalho premiado, é um brasileiro, né, que ele ganhou o prêmio com essa reportagem Meninas em Jogo, que fala sobre a prostituição na época da Copa do Mundo de 2014. Então foi um trabalho também bastante consistente. Ele fez esse trabalho em parceria com uma jornalista e foi muito legal esse trabalho. Então, quer dizer, ao longo do tempo em que eu estudei quadrinhos, para entender como é que se conta uma história por meio da arte sequencial, eu também passei a conhecer trabalhos premiados em jornalismo e quadrinhos. E isso me interessou bastante. Bom, e aí o que acontece? Acontece que quando eu estudei essa questão e vivenciando essa questão da imigração aqui na minha cidade, em Boa Vista, há 2 anos, uma voz interior, aquela voz da consciência, começou a me questionar. Por que você não faz um trabalho como esse? Um trabalho em jornalismo em quadrinhos, contando essa história da imigração venezuelana aqui em Roraima. E isso passou a me questionar. Tipo, você vai esperar que venha alguém de fora para fazer um trabalho como esse, já que você tem condições de fazer esse trabalho? Mas, ao mesmo tempo, eu também permanecia com aquela insegurança, porque, em paralelo, eu estava estudando. Então, quando eu me senti seguro por conta dos trabalhos que eu conheci através do estudo que eu fiz, foi que eu me decidi a fazer esse trabalho. E isso foi no finalzinho de 2018 e início de 2019. Foi quando realmente eu tomei a decisão de desenvolver esse trabalho. Usar o meu conhecimento técnico, usar meu talento como desenhista, como ilustrador, como quadrinista, para desenvolver esse trabalho. E foi quando eu comecei, início de 2019. Eu acho que foi em março de 2019 quando eu fiz o meu primeiro esboço desse trabalho. Bom, e depois que eu me decidi a fazer esse trabalho, primeiro foi definir o formato, que é jornalismo em quadrinhos. E ao estudar quadrinhos nos livros do Will Eisner, eu percebi que era possível contar em 3 atos, que é o modo clássico de se contar uma história. Então eu dividi em 3 atos a reportagem que eu decidi contar em quadrinhos sobre a Venezuela. O primeiro ato trata sobre a
crise na Venezuela, ou seja, o que que startou toda essa história? O que que provocou toda essa história? Tínhamos uma população que vivia num determinado país, Venezuela, e o que que provocou toda essa imigração? Então, esse é o primeiro ato, o ato que starta a história, faz com que as pessoas se movimentam. E foi toda a crise venezuelana, econômica, na saúde, que a gente já conhece por meio de outras reportagens. Então, esse é o primeiro ato dessa reportagem. E aí tem o segundo ato, que leva um período mais longo, através dos estudos que eu fiz, e que eu conto sobre a fuga e a vida em outro país, no Brasil. Então eles resolvem fugir da Venezuela por conta daquela situação. Alguns vão para outros países, mas uma boa parte, tem como porta de entrada para o Brasil a pequena Pacaraima. E eles vendem tudo que tinham, pegam aquele dinheiro e chegam até a fronteira em Pacaraima e descobrem que, na verdade, aquele pouco dinheiro que eles tinham não vale praticamente nada quando é convertido para o real. E a coisa vai se agravando. Lá no início dessa crise, lá no final de 2015, quando os primeiros venezuelanos fugiram da Venezuela, então em 2016, 2017 ainda foi possível ver muitos venezuelanos saindo de Pacaraima para Boa Vista, 215 quilômetros, a pé, porque não tinham condições de pagar pelo transporte. Então a gente viu isso acontecer aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, quem é roraimense. E isso foi muito grave. E aí a terceira etapa, terceiro ato dessa reportagem é a Operação Acolhida. A Operação Acolhida, é bom que se esclareça, ela envolve não só o Exército Brasileiro, mas, na verdade, as Forças Armadas do Brasil, Exército, Aeronáutica e Marinha, mas também uma grande parte da sociedade civil. Então, a Operação Acolhida, a gente tem a impressão de que é um trabalho exclusivamente das Forças Armadas do Brasil, mas não. E isso foi me esclarecido dentro da própria Operação Acolhida, dentro das Forças Armadas, né? Ao entrevistar os personagens que fazem parte dessa história, isso me foi deixado bem claro. E isso é bem importante que se diga. A Operação Acolhida, ela abrange tanto pessoas da sociedade civil quanto das Forças Armadas. E a Operação Acolhida, no momento, é a solução. Foi como se organizou a questão e proporcionou uma saída que a gente chama de interiorização de venezuelanos que vão para outros estados. Roraima não tem condições de bancar toda essa questão no momento. Então, a estrutura da reportagem se baseia em 3 atos. A crise na Venezuela, que startou o problema, a fuga para o outro país, no caso, o Brasil, e uma possível solução por meio da Operação Acolhida. Bom, depois que eu defini a estrutura da reportagem, como que eu iria contar essa história, eu passei para desenvolvimento, para desenvolver esse trabalho. E dividi essas etapas, né? Na verdade não é uma divisão, é uma sequência de ações. Primeiro escrevi o roteiro e, em paralelo, fui pesquisando, fui entrevistando, fui fazendo esboços, né? Então, no primeiro momento é o roteiro, em que você realmente parte para escrever isso. Eu usei o Google Docs, né, para fazer isso, porque era possível estar em nuvem, então às vezes eu compartilhava com outros parceiros, outros amigos que também colaboraram para o desenvolvimento desse projeto, então trocava ideias, conversava muito, e ia escrevendo o roteiro. Por meio das pesquisas eu ia buscando na própria internet, no próprio portal da Operação Acolhida, em reportagens, nas próprias entidades envolvidas nesse processo, dados que pudessem me fornecer para compor essa história.
que me desse consistência, embasar essa história. Então, tudo isso por meio de pesquisas e entrevistas. Ao mesmo tempo, eu fui em busca dessas histórias, porque eu percebi que não teria, a história não poderia estar concentrada em um único personagem. Na verdade, a ideia era dar uma visão geral sobre a questão, sobre a imigração. Então, eu não poderia me concentrar em apenas um único personagem. Até porque, em março de 2019, já não se encontrava com tanta facilidade pessoas que tinham feito a travessia de Pacaraima para Boa Vista a pé. Já não foi tão fácil assim encontrar. Eu fui buscando, conhecendo venezuelanos, alguns inclusive se tornaram amigos, até encontrar essas pessoas, alguns já em outros estados. Eu tive que entrar em contato via WhatsApp, né, com venezuelanos que tinham feito a travessia a pé e já estavam em outros estados. Então eu não poderia me concentrar em apenas um único personagem e contar a história daquele personagem. A ideia foi contar um geral, dar uma visão geral sobre o problema. Então eu abordo vários personagens envolvidos nessa história. E aí, por meio das pesquisas, eu comecei a desenvolver o roteiro. E fui escrevendo mesmo, definindo as páginas, os temas que eu trabalharia naquelas páginas, e fui buscando dados e fui jogando ali naquelas páginas e ao mesmo tempo construindo a ideia da história. Nas pesquisas, não só pela internet, claro, eu encontrei muitos venezuelanos, eu tive a oportunidade de visitar os abrigos por meio da Operação Acolhida. Fui muito bem recebido quando eu apresentei a ideia de contar essa história. Deixei claro que era um trabalho independente, um trabalho em que eu teria e tive a liberdade de contar a minha visão da história, a visão de um roraimense que mora aqui. Não fui influenciado por nenhuma organização, nenhuma entidade. Foi uma visão minha. Eu quis dar uma visão humana. Eu acho que é importante que a gente olhe por esse lado diante de um mundo tão conturbado que a gente vive atualmente, com tantos discursos de ódio. Eu acho que é importante a gente mostrar o lado humano dessa história. E foi essa a minha preocupação. E parti para o desenho. Fiz esboço e trabalhei de forma híbrida. Alguns esboços eu fiz no papel, no sketchbook. Eu tenho 51 anos, então eu venho dessa parte. Eu vivi ainda a época em que não tinha softwares de desenho. Mas tive muita facilidade, talvez pela minha formação acadêmica, tive muita facilidade de migrar para o desenho digital. Então eu consigo trabalhar nos dois mundos. Então eu fiz alguns esboços usando o desenho, o lápis e o papel, e também trabalhei diretamente com software de desenho para desenvolver esse trabalho. Depois vem a arte final e cores. Então a arte final é que você pega o esboço feito grosseiramente, às vezes com aquele bonequinho de palito. Algumas situações eu usei bonequinho de palito para definir o cenário, definir a posição do corpo do personagem. E depois de arte finalizada eu parti para colorir. As cores também são minhas, fui eu que fiz. Fui eu que colori, fui eu que fiz essa parte também no trabalho. E foi bem interessante, foi desafiante, mas eu percebi que eu tenho essa experiência. Eu trabalhei, quando jovem, eu trabalhei na agência de publicidade do meu pai. E a gente produzia outdoor, aqueles outdoor que ficavam na rua. Então, naquela época, eu aprendi a trabalhar com cores, né? E isso me ajudou muito a fazer as cores desse trabalho, dessa reportagem. Então, a gente percebe que ao longo da vida ela vai te preparando para quando os desafios chegarem, você esteja preparado para enfrentá-los. E isso é bem interessante. Esse trabalho tem uma inovação. Você vai perceber que no canto de algumas páginas tem QR Codes. Esses QR Codes, na verdade, eles te levam a acessar vídeo depoimentos.
Então eu fiz várias entrevistas com personagens que participaram dessa e ainda participam dessa luta. E eu tive a oportunidade de entrevistá-los e tem depoimentos super interessantes. Então basta você levar o seu leitor de QR Code no canto dessas páginas que você acessa esses depoimentos, ok? Essa é uma inovação desse trabalho. Bem, no final de 2019 eu já estava com um trabalho pronto, as 28 páginas prontas, hoje 30 páginas, pronta para serem publicadas. E lógico, o meu sonho é publicar o trabalho impresso, e ter o prazer de lançar um trabalho como esse na minha cidade. E no final de 2019 eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho para alunos de mestrado em Direitos Humanos da Univale de Santa Catarina. Eles estiveram aqui em Boa Vista fazendo o curso de Direitos Humanos. Eles resolveram visitar Roraima para conhecer de perto essa crise. E eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho para eles. E foi assim muito interessante, porque ao final eles me chamaram a atenção para um ponto em que eu, na verdade, não tinha percebido com tanta clareza como eles, por meio de depoimentos no final, me mostraram de forma bem clara. Que essa questão e essa história conta que o ser humano, de diferentes ideologias, diferentes religiões, diferentes meios e formas de pensamento e de vivência, foram capazes de se unir em prol de uma causa maior, que é uma causa humana. Então a gente viu militares junto com civis, a gente viu cidadão junto com empresários, a gente viu católicos junto com protestantes, espíritas, mormons. Então a gente viu pessoas de direita, pessoas de esquerda, todos juntos trabalhando em prol de uma causa humana. Isso me deixou muito feliz com esse depoimento de alguns alunos desse curso de mestrado, porque era justamente uma das coisas que eu queria mostrar, uma visão humana em que é possível, sim, o ser humano abrir mão de sua ideologia para se unir em prol de uma causa maior. Para mim foi extremamente importante essa visão que me foi dada nesse encontro. E outro ponto interessante também, eu consigo contar através dessa história que a crise começou no final de 2015. Os primeiros venezuelanos começaram a chegar aqui em Boa Vista no final de 2015. Nesse primeiro momento, quem abraçou essa causa, quem abraçou essas pessoas foram os roraimenses. Então não foram poucas as vezes que iniciativas da Igreja Católica, através do Mexendo da Panela, de espíritas, de mormons, da sociedade civil, se organizando para levar comida para esse povo nas praças de Boa Vista. E foi assim de 2015 até 2018, quando surge a Operação Acolhida. Eu faço questão de pontuar isso, porque infelizmente não foram poucas as reportagens que tentaram mostrar que o roraimense era extremamente contra essa situação. E a gente vê que tem sim, tem xenofobia, infelizmente. Mas a grande parte da população é parceira, sim, no enfrentamento dessa questão, no enfrentamento com um olhar humano. E aí, nós chegamos no final de 2019, início de 2020, e o meu sonho era publicar esse trabalho impresso. Eu queria ter a oportunidade de, em um local bem legal da minha cidade, com a presença de meus amigos, familiares, seguidores, e fãs do meu trabalho, a oportunidade de estar lá vivenciando esse momento. E eu me preparei para isso.
resolvi montar uma campanha de financiamento coletivo para que a gente pudesse publicar esse trabalho impresso. Mas o que acontece? Em março, quando a campanha estava praticamente pronta, vem a pandemia do Covid-19. E aí é inevitável, eu tive que parar com essa campanha, porque não fazia sentido nenhum as pessoas lutando pelos seus empregos, lutando pela sua vida, e eu lançar uma campanha em busca de financiamento para a publicação de uma reportagem impressa. Então eu parei com tudo isso, com essa campanha, e na verdade a ficha caiu quando o meu filho apresentou os sintomas, que naquela época, em março, ainda era bem no início, então a gente não conhecia praticamente nada sobre o vírus, e aquilo me assustou muito. Minha esposa estava viajando, eu estava aqui em casa só com os meus filhos, e o meu filho apresentou os sintomas, porque naquela época era aquilo que as informações que nós tínhamos é aquela. Imediatamente ele entrou em isolamento, dentro de casa. Aquilo doeu muito, porque era o início, eu nunca tinha vivido essa situação. Ele ficou com febre praticamente 2 dias, isso me preocupou muito. Ele ficou isolado no quarto dele, fizemos tudo aquilo que na época se dizia que era necessário fazer, mas passados 14 dias, graças a Deus, ele melhorou, e eu acho que não era Covid. Até hoje a gente não fez o teste para saber se ele realmente teve IgG ou não, mas eu acredito que não foi Covid, graças a Deus. Mas aquilo me serviu para acordar sobre a gravidade da situação. Então eu parei com a campanha e entrei em isolamento social. Em isolamento social, eu percebi que eu podia dar continuidade a esse trabalho. Então eu suspendi o lançamento da primeira etapa, que eu chamo hoje de primeira etapa desse trabalho. Eu suspendi, entrei em isolamento social e resolvi dar continuidade. Agora, abordando a questão da pandemia junto à imigração venezuelana. E foi o que eu me dediquei ao longo de todo o ano de 2020, a partir de março. Então, eu permaneci desenhando, permaneci escrevendo, permaneci entrevistando, tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, de histórias tristes em relação a essa pandemia envolvendo a imigração, mas também histórias felizes, graças a Deus. E essa segunda etapa eu pretendo finalizar agora no segundo semestre de 2021. Mas o que aconteceu? Quando foi no final de 2020, agora, a minha esposa viu que a Prefeitura de Boa Vista, por meio da FETEC, lançou um edital para que as pessoas, os artistas, publicassem o seu trabalho. E existia a oportunidade de você escolher, por conta da pandemia, o trabalho ou virtual ou físico, impresso. Então, agora surgiu a oportunidade. Resolvi escrever o Venezuela em Fuga e entregando o trabalho de forma virtual, como webcomics. E foi o que nós fizemos. Final de 2020, nós fomos premiados por meio desse edital, fiquei muito feliz. E eu já tinha feito colocado a plataforma Venezuela em Fuga na internet, e aí resolvi finalizar o trabalho como webcomics e publiquei como webcomics. E hoje ela está na internet, venezuelaemfuga.com.br, e lá você vai ter a oportunidade de encontrar em 3 versões, em 3 idiomas: espanhol, inglês e português. Vou te mostrar aqui um pouquinho como é que está essa plataforma. Olha só, então aqui você conhece o projeto, o autor, a equipe, e o webcomics. Então nós temos aqui, eu vou clicar aqui em equipe. Na equipe, nós vamos ter a oportunidade em breve, nós estamos com uma ideia de fazer tipo uma mesa redonda com a participação de todos os envolvidos nesse trabalho. E a gente vai bater um papo, vai ser bem legal. E webcomics, você clicando aqui em webcomics, você vai acessar. Você pode acessar direto na web, como webcomics, mas você também pode clicar e acessar via PDF. Como webcomics, basta você clicar e você vai ter aí todas as páginas em imagem. Basta você rolar a tela, e você vai ler
de forma gratuita todo esse trabalho. Tá? Você pode acessar de forma gratuita, você pode fazer o download do PDF, se quiser guardar esse trabalho. Tá? E aqui em cima, na barra à direita, você pode, ao clicar, você pode escolher qual idioma. Se for em espanhol, da mesma forma, toda a plataforma traduzida para o espanhol, não só o webcomics. Tá? Então você tem algumas curiosidades, algumas matérias, alguns artigos bem interessantes sobre o trabalho. Tem em inglês, da mesma forma, e em português. Ok? Você pode entrar em contato conosco por meio do Fale Conosco, você vai cair no nossa fanpage. Por lá você pode mandar uma mensagem para nós. Tá ok? Eu quero encerrar essa palestra virtual pedindo a licença dos meus amigos que fizeram parte da equipe desse projeto para colocar no ar um depoimento de uma das pessoas que contribuíram, uma das pessoas que estão na equipe. E essa pessoa, eu me lembro que logo no início ainda era uma ideia esse projeto, e o que eu podia mostrar para ela, na verdade, eram os trabalhos, os livros daqueles artistas que eu falei no início desse vídeo. E rapidamente ela entendeu perfeitamente qual era a ideia do projeto. E ela, ao final, ela me falou: Franco, eu quero fazer parte desse projeto. Como que você pode me incluir nesse projeto? E essa pessoa é a Aymara Allen. É uma venezuelana que eu tive o prazer de conhecer através do Alceni, outro que faz parte da equipe. E eu vou colocar o vídeo dela para que vocês tenham ideia de quem eu estou falando. Olá, amigos, eu sou a Aymara Allen, sou professora de espanhol, sou formada em educação há mais de 20 anos, tenho experiência na área educativa e morando aqui no Brasil eu tenho quase 7 anos já. Eu conheci ao Franco há um tempo, acho que uns 2 anos mais ou menos. Foi através do nosso amigo Alcenir Souza, a quem tenho muito carinho. A minha contribuição na Venezuela em Fuga foi uma participação, assim, digamos, no início foi umas conversas sobre essa ideia que já tinha o Franco, que sempre teve aquela sensibilidade enorme pela problemática, pelo processo migratório tão grande que temos aqui em Roraima, desde 2015, que foi mais acentuado a problemática. E problemática no sentido de que são muitas pessoas vindo ao mesmo tempo e pessoas que chegam num estado dos mais afastados do Brasil e com menos infraestrutura, com menos capacidade de receber tanta população venezuelana. Talvez muitos venezuelanos nem conhecem da situação aqui, nem imaginam como é que é, porque a fronteira com o Brasil não é muito conhecida, assim, menos a quantidade de pessoas que conhecem. Mas não por isso deixaram de chegar aqui muitos venezuelanos. Estamos falando de centos de venezuelanos que chegaram e foram acolhidos, de verdade. Tem venezuelanos que chegam a pé, caminhando, andando, em transporte público, de carona. Tem outros que chegam com mais dinheiro e que vão para outros países ou para outros estados pelos próprios meios, mas muitos não. Muitos ficam aqui um tempo
e graças às contribuições e colaborações de pessoas físicas, de instituições religiosas, outros tipos de instituições, ONGs, como eu falei aqui, e também a contribuição da Operação Acolhida, junto com outros projetos do Estado e do governo federal. Muitos dos meus irmãos venezuelanos têm uma ajuda econômica, financeira, de apoio também, apoio psicológico, educativo, de saúde. Então, quando eu soube desse projeto tão bonito de querer pesquisar, conversar, entrevistar venezuelanos para saber o que eles pensam, como tem sido a experiência deles aqui no Brasil, eu achei ótimo, um projeto de muito carinho, muita humanidade de parte desse artista que é meu amigo Franco Soares. E eu, quando fui fazer a tradução, depois de algumas conversas, que foi um projeto que demorou um tempo, não foi uma coisa de um dia para o outro. Tem muito trabalho, um trabalho de muitos detalhes. E quando eu fui fazer a tradução, quando a primeira revista do projeto já ficou pronta, eu de verdade chorei porque eu sei das dificuldades que temos passado, o povo venezuelano. Eu conheço de perto muitos casos, já trabalhei com refugiados. E a situação é assim, de tocar o coração. E meu amigo Franco conseguiu refletir isso em um tom bem neutro, bem objetivo, mas com uma linguagem que chega nos corações. Eu me emocionei muito porque é uma situação que muitas pessoas nem conhecem, nem imaginam que está acontecendo. Então, a revista, os quadrinhos, é uma forma incrível de conseguir comunicar essa realidade. E a mensagem é de união, de apoio, de amor. E eu fiquei muito feliz por esse trabalho. Eu agradeço muito pela oportunidade que me deu o Franco de participar nesse projeto. Muito obrigada, Franco, e o maior do sucesso para seu trabalho dos quadrinhos e jornalismo em quadrinhos. Um forte abraço e que o mais importante desse trabalho é justamente espalhar esse lado fraterno do ser humano e não tanto das fronteiras, das divisões, da xenofobia. E eu fico com isso. Bom, gente, eu agradeço a oportunidade de ter participado desse edital, agradeço a oportunidade que Deus me deu de fazer esse trabalho, agradeço a oportunidade de ter conhecido pessoas super interessantes, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa história. Espero, quem sabe, incentivar com esse trabalho pessoas e desenhistas, ilustradores daqui do meu estado, a também, quem sabe, participar aí com reportagens em quadrinhos, contando a história desse estado, através do jornalismo em quadrinhos. Tem espaço para todo mundo. E aqui tem artistas interessantes com grande potencial para contar grandes histórias. Agradeço pela atenção. E quem quiser acessar, basta usar o QR Code ou então digitar direto na sua tela, no seu computador, venezuelaemfuga.com.br. Obrigado, pessoal. Até mais.